né? Você estava falando aí sobre expectativas realistas, né? E a gente sabe que no ano passado, inclusive por conta de toda essa crise que teve na Bolsa de Valores, coronavírus, os circuit breakers e tal, isso acabou atraindo muito investidor, tanto é que a gente viu praticamente dobrar o número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores, né? Agora, como que alinhar essas expectativas de ganho, sendo que existem muitos investidores que acabaram entrando na Bolsa quando ela estava lá na baixa, né, por conta de todo esse cenário que a gente viveu em 2020, e aí talvez espere um retorno tão expressivo quanto, né, que a gente viu que a Bolsa deu uma bela subida aí desde os circuit breakers, desde toda a crise até agora, o fim do ano, né? Como que o investidor ele tem que pensar, né, e alinhar essas expectativas, buscar se controlar para não achar que vai ter ganhos muito expressivos em pouco tempo, como foi o caso quem entrou lá na baixa da Bolsa? Exato. O que eu ia falar para a Paula é assim, que não falta oportunidade, porque tem BMC News aí o tempo todo, né, em tempo real continuamente. Então, não falta oportunidade para aprender. Mas isso que você falou, Felipe, é assim, tá um pouco alinhado com o que eu estava falando antes com a Paula, que a gente teve aí uma oportunidade de aprendizado que eu tenho dúvidas se ela foi totalmente aproveitada, né? Porque a gente teve uma recuperação em V e a memória das pessoas é curta. E aí, em algumas pessoas não tem memória, que é o caso desses investidores novos que pegaram essa crise aí, a primeira crise que estão pegando, a primeira experiência que tem na Bolsa, às vezes comparam com 2008 e podem acabar formando uma visão de que o mercado é desse jeito, que ele cai muito, mas imediatamente ele sobe muito. E se a gente for ver o histórico das bolsas, assim, um pouco mais longo, a verdade é que não é desse jeito, né? Quer dizer, a maior parte do tempo os mercados não estão indo para lugar nenhum, às vezes ficam longos períodos sem se recuperar após uma queda. Não é desse jeito. Tudo que aconteceu em 2020 foi absolutamente atípico. Então, as pessoas podem começar a formar uma expectativa do mercado que não é o mercado verdadeiro, né? E tiveram grandes ganhos, quem entrou na baixa. E outra questão de expectativa também, que essa eu acho que vai ser difícil de consertar ela, é que assim, por conta da nossa pouca educação, eu falo do brasileiro agora, por conta da nossa pouca educação como investidor, a gente acabou formando uma visão meio simplista das coisas, um pouco binária até, de que assim, ó, juros cai, a bolsa sobe. Tá? Porque um dos grandes impulsionadores de pessoas para a bolsa de valores foi a queda da taxa de juros. Só que existem situações, e a gente não passou por isso ainda de forma prolongada, em que juros caem e bolsa cai, né? Por exemplo, nas economias desenvolvidas, onde a gente tem taxas de juros muito baixas ou negativas, que a gente pega os próprios Estados Unidos, os países da zona do euro, a Inglaterra, a Suíça, o Japão, outros aí, que tem taxas de juros baixíssimas, e vocês acham que a bolsa desse país não cai nunca? Cai, né? E às vezes até por períodos prolongados, pode ficar meses aí de bear market, né? Como se diz no jargão das finanças, né? Quer dizer, mercado em baixa, mercado do urso. Então a gente não passou por essa experiência e eu tenho a sensação de que isso vai ser uma grande decepção quando acontecer. E vai acontecer. É uma questão de tempo, né? É a natureza das coisas. E aí as pessoas provavelmente vão ficar desconcertadas, assim, juros zero e bolsa caindo, o que eu faço agora? Vou pegar meu dinheiro e vou gastar. Não sei, né? Elas vão tomar algum tipo de decisão, eventualmente vai ser essa, tá? Esse aprendizado a gente ainda não teve, né? Ô Massaro, até aproveitando essa questão do fluxo da Bolsa que você está falando, a gente viu aí um grande fluxo estrangeiro entrando na Bolsa no ano passado, e isso meio que entrando aqui em 2021 e trazendo investimentos, inclusive a gente trouxe a notícia que investimentos estrangeiros no IPO da Eletromídia, né? A gente tem essa notícia que o IPO da Eletromídia praticamente foi só de investimento estrangeiro, né? Como que você vê esse fluxo estrangeiro? Você acha que deve permanecer, deve continuar agora em 2021, porque a Bolsa Brasileira, as bolsas emergentes, elas estão descontadas em relação às bolsas internacionais, às bolsas dolarizadas? Como que você vê esse fluxo aqui no Brasil? Exatamente, quer dizer, a bolsa talvez não está descontada, mas a moeda está descontada, né? E, assim, apesar de tudo, apesar dos pesares, o Brasil ainda é um país que tem uma economia muito relevante, né? Quer dizer, tem muito potencial.
o nosso mercado de capitais ele é pequeno, não pequeno em termos de volume financeiro, mas pequeno em quantidade de empresas. Então, se a gente for ver as principais bolsas do mundo, né, nas principais economias, é difícil encontrar uma bolsa de um país desenvolvido que tenha menos de 1.000 ações listadas. A gente ainda está bem longe disso. Então, assim, tem muito espaço para crescimento, muita oportunidade, tem setores que praticamente não estão representados na Bolsa Brasileira. Então, para o capital estrangeiro se torna uma oportunidade, até porque fora as coisas também não estão essa maravilha, né? Quer dizer, nós temos grandes instabilidades. O que aconteceu ao longo do ano passado nos Estados Unidos foi muito assustador, tá? A questão de instabilidade política e institucional deles, né? Quer dizer, então muita gente que via os Estados Unidos como porto seguro, hoje já começa a ficar um pouco mais reticente. Não tem ainda uma opção viável aos Estados Unidos, assim, para quem busca um porto seguro de investimentos. Então, isso pode acabar, em grande parte, favorecendo o Brasil e direcionando o fluxo para cá, porque não tem mais, assim, um grande imã atrator. Quer dizer, os Estados Unidos continuam sendo, mas já foram mais, né? Porque o dinheiro que ia para os Estados Unidos em busca de segurança vai para onde agora? Vai para a Europa? Sei lá, né? Para a China? Sei menos ainda, né? Então, às vezes, é melhor espalhar, e nesse espalhamento, né, alguma coisa acaba sobrando para nós. Olha, só queria